Fala, galera, beleza? Hoje vamos dar sequência, né? Já deixamos aqui no canal uma aula sobre função afim. Hoje nós vamos trazer um adendo, né? Algo que é tão importante quanto sobre função afim, que é o estudo do sinal. Chico, o que é o estudo do sinal? É quando eu quero analisar em que parte do domínio a função é positiva ou negativa, ok? Então, basicamente é isso. Em que parte do domínio a função é positiva ou negativa, ok? Então, fica comigo. Não esqueça de deixar depois o seu like, deixar seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, para o vídeo, volta. E ainda assim, a dúvida persistir, manda mensagem que eu entro em contato, eu tiro sua dúvida, eu te ajudo a estudar, beleza? Bom, então vamos lá. O objetivo, como eu falei, é saber em que parte do domínio a função é positiva, negativa ou até mesmo zero. No fundo, o estudo do sinal é você responder isso aqui, ó. Quando que a função, lembrando que função é sempre o y. Quando é que a função é positiva? Em que parte do domínio? Quando ela é nula, na raiz. E quando ela é negativa? Isso vale para a função crescente, lembra da aula de função afim? Temos uma aula completa no canal sobre função afim. Então, quando é que a função ela é crescente? Quando A é positivo. Quando é que a função é decrescente? Quando A é negativo. Bom, lembrando, né, que toda função afim ela é do tipo ax mais b, ok? Para você responder a essa questão, você precisa só fazer o esboço do gráfico no eixo X, só abscissa, ok? Bom, então, vamos ver o exemplo. Eu estou com esses dois exemplos aqui, um para a função crescente, outro para a função decrescente. O objetivo aqui é o seguinte, eu quero fazer o estudo do sinal para essa função. Então, gente, é o seguinte, primeiro passo é achar a raiz. Como é que eu acho a raiz de toda função? Igualando a zero. Então, quando você iguala a zero, você vai ter uma equação para resolver. Resolve. Aqui está fácil, né? Da x igual a menos 2. Então, o que significa isso? Essa função afim, ela vai ter um comportamento antes da raiz, na raiz e depois da raiz. Bom, qual é o A? Qual é o coeficiente angular dessa função? 1. Então, essa é uma função crescente. Então, se eu colocar aqui o eixo x, como é que vai ficar o esboço? Toda função crescente, ela tem esse comportamento de gráfico, ok? Bom, aqui ó, é a raiz, sempre, onde o gráfico corta o eixo x, raiz, menos 2. Toda vez, observe, o que você está vendo abaixo do eixo? Está vendo que esse pedaço aqui do gráfico está abaixo do eixo? Então, é negativo. Abaixo do eixo é a parte negativa do y. Acima, positivo. Então, se eu fosse escrever a resposta, né? Se eu fosse escrever, não, eu vou escrever a resposta, como é que ficaria? Quando é que a função, lembrando que função é sempre y, quando é que a função aqui é negativa? Se o x é menor do que menos 2, concorda? Para todos os valores menores do que menos 2, a função é negativa. Quando é que a função é igual a zero? Ou seja, nula, sempre na raiz. Então, x é igual a menos 2. E quando é que a função é positiva? Quando o x é maior do que menos 2. Então, esse é o estudo do sinal. Qualquer valor que você substituir maior do que menos 2, nesse valor do x, o resultado é positivo. Esse é o objetivo, é você saber em que parte do domínio, e aí, claro, né, sem chute, não é aleatório. Né? Ah, eu vou sair chutando para verificar. Não, você faz uma análise do sinal.
ok? Então, esse é o estudo do sinal. Vamos para essa. Primeira parte, igual a zero, resolve a equação. Quando você for resolver aqui a equação, vai ficar 2x igual a menos 2, x igual a 1. Então, a minha raiz é 1. Então, quando eu for fazer o esboço do gráfico só do eixo x, a raiz é 1. Observe que essa função tem a negativo. Então, toda função afim com a negativo, aqui corta na raiz, a negativo, ela é decrescente. Então, toda vez que você tiver uma função crescente, antes da raiz é negativo, depois é positivo. Na decrescente, é o contrário. Antes é positivo, depois é negativo. E aí vamos escrever a resposta, né? Quando é que o y é positivo? Ou seja, é maior do que zero. Antes da raiz. Olha lá, ó, ela é positiva antes da raiz. Então, se o x é menor do que a raiz. Y igual a zero na raiz. Então, x igual a 1. E o y é negativo depois da raiz. Então, assim, concluímos o estudo do sinal de uma função afim. É quando eu quero saber qual é o intervalo do domínio que a função é positiva, nula ou negativa. Ok? Espero que tenham entendido, que tenham aprendido. Qualquer dúvida, estão aí as nossas redes sociais, nosso Instagram, lá também tem os nossos contatos de WhatsApp. O que vocês precisarem para estudar, contem comigo, estou aqui à sua disposição. Deus abençoe. Valeu!